que quando Jesus... Essa vai para o Bruno Azen. Por que quando Jesus ressuscitou, ele não apareceu a todos, aí entre parênteses, fariseus, mas somente para os discípulos? Não, ele apareceu. Paulo, quando ele descreve ali em 1 Coríntios 15, inclusive é uma das maiores provas históricas da ressurreição de Jesus Cristo, fala que Jesus apareceu para mais de 500 de uma vez. Ele não foi algo que só os discípulos viram. Quem não creu não foi porque ele não apareceu, foi porque o rejeitou. Ele andou pela cidade 40 dias e foi visto de todos. Próxima pergunta. Essa é dupla. Vai para o Márcio. Como posso ser usado por Deus, assim como Daniel foi? E como posso saber minha identidade no Senhor e viver de acordo? Primeira pergunta, como posso ser usado como Daniel foi usado por Deus? Você será usado de acordo com a vontade de Deus, porque como nós temos visto aqui, ele é soberano. Ele escolheu usar Daniel daquela maneira porque ele aprouve. E a segunda pergunta, qual era? Sobre a minha identidade, que está relacionada com a primeira. Por que Daniel foi usado daquela maneira, meus irmãos? Não porque ele fosse corajoso, não porque ele fosse bom, não porque ele fosse inteligente, ele mesmo disse com as palavras dele. É porque a graça de Deus o alcançou e ele discerniu que existem dois reinos em paralelo. Ele discerniu que existe o reino dos homens, no qual todos nós estamos inseridos, e ele discerniu, com plena convicção espiritual, que ele fazia parte de outro reino. E diante dessa convicção, certo de que ele fazia parte de um reino imutável, eterno, inabalável, ele então, como uma consequência desse discernimento espiritual, ele agiu como ele agiu. Para ele não importava nem a morte nem a vida, porque ele já sabia de onde ele fazia parte. Então, não saiam daqui querendo imitar a coragem de Daniel. Não é isso que ele teve. O que ele teve foi graça de Deus revelando a ele a verdade. É isso que cada um de nós deve almejar. Senhor, revela-me quem tu és, quem eu sou, quem é Cristo em mim. Esse eu acho que deve ser o desejo de cada cristão. Porque crendo na verdade da palavra, é que nós vamos ser usados por Deus, segundo a vontade do próprio Deus. E aí a pergunta era como eu posso saber da minha identidade em Cristo, né? Você deve crer não no que o mundo te ensina, não do que as pessoas acham, mas naquilo que a palavra de Deus diz a respeito de nós. Que nós, os que cremos, o nosso velho homem morreu na cruz de Cristo. E Cristo nos uniu a ele espiritualmente numa união que jamais será quebrada. E o próprio Cristo vive em nós. Mesmo que você ainda, como é que isso funciona? Não interessa. É a palavra de Deus que está dizendo, e nós vimos aqui ao longo das exposições, a palavra de Deus não mente. Então, a gente vai saber a nossa identidade em Cristo na medida em que o próprio Cristo, o autor e consumador da fé, nos dê fé para crer no que ele disse, que nós somos um com ele. Maravilha. Essa aqui é dúvida de muita gente. Para o Bruno. Por que Deus permite que a maldade aconteça no mundo? Também com os inocentes. Não existe inocente, né? A palavra fala que Adão pecou e o pecado passou a todos os homens e todos são condenáveis porque todos pecaram. Né? Então isso já é mentalidade de Babilônia. Mas a maldade ocorre no mundo e a maldade ela não é justa. A maldade, por definição, ela é injusta. Então a injustiça ela ocorrerá. E é por causa do pecado. E Deus permite isso acontecer no mundo porque Ele é misericordioso. Porque se Ele não o fosse, Ele poderia já ter condenado Adão de cara e nenhum de nós estarmos aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele
permite que o mal aconteça por breve tempo, para dar também a oportunidade de nós sermos salvos, para agir em nosso favor. E aí essa maldade, essa injustiça que às vezes a gente vê, isso caiu sobre ele. Ele veio aqui e tomou sobre si toda a maldade. Ele tomou sobre si toda a injustiça. Então, a palavra de Deus, às vezes você está sofrendo, porque, maldade, as pessoas inocentes, a gente vê esse sofrimento. A palavra de Deus fala que Jesus, ele sabe a dor que você está sentindo, porque ele sofreu. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, busque-o, que você encontra socorro, mesmo na injustiça, não na inocência. E a palavra fala que bem-aventurado aqueles que sofrerem injustiça pelo nome dele, né? Porque serão consolados por ele. Ô Bruno, tem uma aqui que ela tá na mesma direção, então eu vou voltar para você, tá? A pergunta é a seguinte: o fato de, por vezes, a consequência do pecado levar à morte da descendência indica que o pecado e a sua consequência pode atravessar gerações? Segunda pergunta em seguida. E esses filhos vão ser julgados por conta desses pecados de descendência? A palavra fala que não, que cada um vai responder pelo seu próprio pecado. O pecado do pai não passa para o filho, principalmente nessa questão de condenação. Não, você vai ser condenado por aquilo que você fez. Inclusive Jesus curou um cego, que falou assim, ele é cego por quê? Quem pecou, ele ou os pais? E aí, conectado, ele falou, não, ele é cego para que nele fosse manifestada a glória de Deus, para que vocês vissem a glória de Deus. Então Deus se vale, não é o autor do pecado, mas ele se vale das coisas más para revelar, trazer a gente ao arrependimento, para condenação, né, para correção, enfim, ele se vale dessas coisas. E a pergunta falava... da geração. Não. Quando a palavra fala, vou visitar até a terceira e quarta geração, o pecado dos pais até a terceira e quarta geração, quando fala, daí por outro lado ele vai dizer que a graça dele atinge até 1000. Não temos 1000 gerações até hoje na Terra, não chegou. O que ele está falando é que onde abunda o pecado, e o pecado abunda, superabunda a graça. Ele está fazendo essa comparação. Mas eu conheço tal pessoa que caiu no mesmo pecado do pai. Claro, ele aprendeu, ele viu, mas ele faz o pecado, o desejo que está no seu coração. Mas não é que ele é inocente e a culpa está no pai, ou vai ser cobrado dele. Ou vai ser cobrado dele a culpa do pai, né? A dele vai. Beleza, Marcinho. Tenho amizades não cristãs e muitas vezes eu sou influenciado por elas. Como me portar perante essas situações? Entre parênteses, muitas vezes me sinto mais acolhida por eles. Isso. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Provérbios 75:8. Não existe, tá, irmãos? Falei uma piada, ninguém riu, falei, tá. Heresias 28:7. Irmãos, quando Daniel foi condenado à morte, quando saiu um decreto do rei para que fossem mortos os sábios da Babilônia, o que foi que Daniel fez? Ele foi para casa, chamou os seus amigos, os crentes, para que orassem junto e pedissem misericórdia ao Deus do céu. Quando a gente passou por essa parte da Escritura, o princípio que nós tiramos dali é o quão benéfico é o convívio com crentes. E vocês vão lembrar, vocês que não dormiram, que os próprios ímpios foram salvos pelo convívio com os crentes. E estes mesmos ímpios, os mesmos, um capítulo depois, tentaram matar aqueles que, pela graça de Deus, proporcionaram a salvação dos outros. A pergunta foi, eu tenho amigos ímpios, não é?
Não há, a Bíblia deixa muito claro, meus irmãos, não há comunhão entre luz e trevas. Não há. Assim como água e óleo não se misturam, luz e trevas não se misturam. Não se misturam. Eu não estou dizendo com isso para você sair do mundo. Né? Eu estou dizendo para você, diante de Deus, pedir discernimento para que você entenda com quem você está tendo prazer. Porque se tem sido prazeroso para você o convívio com aquele que não crê na mesma coisa que você, há um sério problema aí. Há um sério problema. Eu contei para os irmãos, num dos pequenos grupos que eu estava, que logo que eu criei no Senhor, muitas coisas o Senhor mudou na minha vida com o poder dele. Por exemplo, ele tratou comigo a bebida, que eu bebia demais. No momento em que, pela graça de Deus, eu resolvi parar de me embriagar, eu nunca cheguei para aqueles caras que outrora embriagavam comigo, eu nunca cheguei, para nenhum deles e disse, você tem que parar de beber, isso é errado. Não faz isso, isso é pecado. Nunca eu falei. Eu apenas parei de beber. Mas isso incomoda de tal maneira que eles impõem sobre nós uma perseguição psicológica, e vocês sabem do que eu estou falando. De modo que, de maneira muito natural, meus irmãos, eu já não me sentia à vontade naquele ambiente, com aquelas pessoas. Por quê? A luz incomoda as trevas. O Bruno falou hoje, também na pregação dele. O simples fato de você não compactuar com os atos deles, dos ímpios, incomoda os ímpios. Conversamos sobre esse assunto com os irmãos aqui ao longo do acampamento. Então, das duas, uma. Ou você, ao andar com ímpios, estar se divertindo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Né? E a igreja é um presente de Deus. Olha esse tempo que nós passamos aqui. Certamente, muitos amigos de vocês, de faculdade ou de trabalho, estão lá fora, moendo no carnaval. Né? E certamente, se vocês disseram para eles, eu vou num acampamento da igreja, certamente vocês foram zombados. Ou muitos aqui omitiram de dizer isso, a fim de não serem zombados. Mas aqui que nós nos reunimos entre irmãos que creem a mesma coisa, aqui, desfrutando dos mesmos deleites, nós estamos sendo fortalecidos por Deus por meio da vida do irmão. Porque nós estamos juntos, congregando um negócio que o mundo inteiro tira sarro, nós estamos aqui juntos se alegrando. Não é, meus irmãos? Então, resumo de tudo. A igreja é um presente de Deus para o seu povo, a fim de que possamos ser fortalecidos mutuamente e poder enfrentar o mundo que tanto nos hostiliza lá fora. Tá bom? Marcinho, essa pergunta aqui já vai na mesma direção, então eu já vou refazer uma outra. Você tinha comentado dessa questão do álcool, e eu acho que essa pergunta até a gente pode usar isso como exemplo. É o seguinte, como permanecer mais tempo em santidade? Sempre fico uns 4 meses, aí não falo o quê, mas logo caio e volto a estaca zero. Conseguiu pegar? Consegui. É uma luta contra o pecado e que está difícil de vencer. A Bíblia diz para nós desenvolvermos a nossa santificação, né? Então é um imperativo, desenvolvei a vossa santificação. Mas ele tem um versículo que vem logo em seguida, com temor e tremor, porque é ele quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Por que nós voltamos a cair? Porque nós estamos lutando com as nossas próprias forças. E, irmãos, eu sou igual a vocês. Eu usei o exemplo do álcool, né? Eu, graças a Deus, parei totalmente. Mas a minha vida inteira eu me embriaguei muito, irmãos. Muito. Né? No meu aniversário de 15 anos eu entrei em coma alcoólico. Né? Dormi umas, 40, 50 horas. E sempre bebi muito. Quando o Senhor me salvou, a primeira coisa que Ele tratou, foi a embriaguez. E eu nunca mais fiquei embriagado, graças a Deus. Mas eu continuava o que se diz beber socialmente. Né? E não é pecado, tá, irmãos? A palavra de Deus não condena
Jesus tomava vinho. Tá? Só que eu mesmo bebendo socialmente, não me embriagando, o Senhor começou a me mostrar que aquilo era um ídolo na minha vida. Em que sentido? Eu dependia daquilo para ser feliz, mesmo que eu não me embriagasse. Exemplo, tinha evento da igreja no sábado. Eu vinha para a igreja 60% feliz. Porque, vou no sábado, lá não tem nada para tomar. Você entendeu? Então, o Senhor, pelo Espírito, começou a falar comigo. Você depende de outras coisas para ser feliz. E veja, ainda que não seja pecado tomar uma taça de vinho, tomar uma lata de cerveja, para mim era um problema. E a minha consciência vinha falando comigo, Deus vinha falando comigo por meio da minha consciência, olha, pensa melhor, veja se isso não é um ídolo. E no meu caso era, irmãos. Então, embora eu não estivesse pecando ao tomar uma lata de cerveja, eu estava pecando ao agir contra a minha consciência, que há anos vinha falando comigo. Davi, quando pecou com Batseba, e ele ora ao Senhor, ele diz assim, ele não diz, Senhor, restitui-me a minha salvação. Ele não perdeu a salvação. Ele diz, Senhor, restitui-me a alegria da minha salvação. Nós, os que nascemos de novo, fomos salvos de uma vez por todas, porque o sacrifício de Cristo é suficiente para sempre. Quando nós pecamos, nós não vamos perder a salvação. Nós, os que nascemos de novo, que fique claro. Mas nós vamos perder, sim, a alegria da salvação. E a Bíblia diz, no meu caso, um versículo que falou comigo, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas alegria e paz e gozo no Espírito Santo. A santificação, meus irmãos, a luta contra o pecado, nós só vamos vencer por meio de Cristo. Não é por meio da nossa força. Não é por meio da sua determinação. Não vos contamineis, agora eu vou sair daqui e nunca mais vou me contaminar. Não é. É por meio do discernimento de que Cristo é a sua vida. E que o seu velho homem foi crucificado. Eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse deve ser a nossa oração. Senhor, que eu diminua e que Cristo cresça. Eu quero ser alegre em Ti. Eu quero ter alegria no Espírito e não nas coisas que este mundo vil me oferece. É assim que a gente vence o pecado. Vai ser todos os pecados que vai vencer da noite para o dia? Claro que não, meu irmão. Mas o Senhor está conosco e aquele que começou a obra é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Amém? E você não voltou para estaca zero, tá? Não tem isso. Você já foi salvo, Cristo já pagou. Você caiu. Como eu falei nos pequenos grupos, você está indo para São Paulo, fura o pneu, o que você faz? Você para o carro, troca, volta para Londrina e vai para São Paulo de novo? Não, você não voltou a estaca zero. Ele sabe, mas a gente tem que parar de olhar para a gente, porque a força não está em nós, a gente está nele, mantém o olho fixo nele, como ele falou, aquele que começou, é fiel e justo para completar até o dia de Cristo. Vamos para a última pergunta. Bruno, sei como deve ser a vida do cristão, porém, os prazeres deste mundo muito me atraem. O que fazer? Nascer de novo. Já aproveitando que eu acabei de citar do pequeno grupo, tem um irmão que dá um exemplo. Você põe um pedaço de chocolate de um lado, pensa na melhor comida, picanha, quem gosta de salada, enfim, né? De um lado, sua comida preferida de um lado, e do outro lado você põe um lixo. Aí você vira para um porco, lava ele bem lavadinho, tira o cheiro dele e tal. Aí você conversa com o porco e você fala para ele assim, não come lixo, isso é ruim, faz mal. Vai lá comer aquele prato, aquela picanha lá deliciosa, aquele chocolate, aquela salada, coisa mais linda do mundo. Você vai ficar se esfregando, que aí você convence o porco, tudo que você usa todos os seus argumentos. Na hora que você soltar o porco, para onde ele vai?
para o lixo. Por quê? Ele é porco. É o que ele faz, é o que atrai a ele. E agora, se você, num estalar de dedos, transformar esse porco num homem, o que acontece? Ele vai vomitar aquilo. A palavra de Deus fala em Ezequiel 36, eu li só o 22, mas ali para frente ela vai falar que Deus tira de nós o coração de pedra. Ele põe em nós um coração de carne. Ele põe em nós o seu espírito e ele faz com que nós andemos segundo os seus estatutos, segundo as suas leis. Ele faz isso em nós. E lá no versículo 31 ele vai falar, então vocês vão lembrar dos maus caminhos, daquilo que vocês cometeram, e vocês terão nojo daquilo. Ah, Bruno, eu me misturo tão bem com óleo, mas eu não me misturo com água. Então talvez você seja óleo. Clama ao Senhor. Isso significa que quando você nascer de novo, todos os prazeres do pecado somem do teu coração, como o Márcio falou? Não. Não quer dizer isso. Haverá lutas? Haverá. Mas não é apenas uma nova experiência com Deus. É uma nova experiência com o pecado. Você amar a Deus necessariamente significa você odiar o pecado. Então, quando você cai nesse pecado, você vê o quão sujo você é. Mas eu queria focar uma coisa, porque a gente passou em todos os pequenos grupos dos homens, e eu tenho certeza que isso aconteceu no das mulheres, não porque eu sou profeta. O tema é não vos contamineis, e a gente está pensando assim, o que eu preciso fazer para, apesar de todos esses desejos que estão dentro de mim, eu me manter firme? Não é sobre o que eu vou fazer lá fora, é sobre o que Cristo fez em mim. É sobre nós olharmos para Ele. Se a gente saiu daqui, depois de todos esses dias, falando assim, o que eu tenho que fazer para não me contaminar lá fora e olhar as forças para mim, a gente está como o Nabucodonosor antes do Senhor tratar com ele. Olha, Daniel, como que eu sou igual? Esse é o cara, esse não é o cara. Cristo é o cara. Cristo em nós a esperança da glória. E não houve, eu falei isso, eu vou repetir, não houve a mentira do diabo que fala para você que o pecado é mais prazeroso do que Cristo. Não é. Pode ser que nós, nascidos de novo, às vezes tenhamos mais prazer em um outro pecado do que em Cristo. Mas pede para o Senhor te mostrar a Cristo. Nele está o prazer muito maior do que esse prazer do pecado que você está vendo. A lista de regras, não faça isso, não faça aquilo, não vai te levar a lugar nenhum. O prazer nele, a união nele, ele vai fazer isso em nós. O nosso prazer está nele. E se a gente não enxergar isso, se a gente achar que é o eu não me contaminar, se eu não me contaminar com o mundo, eu vou ter prazer. Esquece, você não entendeu nada do que a gente pregou aqui. É ele. É ele. Mantenha os olhos fixos nele. E aí eu quero só fazer... Essa era a última pergunta? Tá, eu vou fazer só algo que o Espírito me incomodou. E aí o Márcio responde a última pergunta. A gente leu aqui a morte dos mártires. Isso mexe com a emoção. Isso toca o coração de todo mundo. A gente viu aqui a figura do rei entrando na glória e de quão grande ele é e de diversos atributos e características. Isso mexe com a nossa emoção. Mas emoção, ela vai durar até você passar o portão. Ela vai durar até a próxima, até chegar a uma maior. Não é pela emoção, não é pela motivação, não é o que esse acampamento mexeu com você. Se esse acampamento mexeu com você, não dura. É Cristo. É a palavra dele. É Cristo. Não se prende à emoção, porque ela vai acabar. E aí você vai estar preso onde? Se firma na palavra. Volve os olhos a Cristo. Perfeito. Márcio, nossa última pergunta. Qual o critério para não respeitar as autoridades igual Daniel fez? Não devemos respeitar
também a leis dos homens? Essa é bem tranquila de responder, está lá em Atos capítulo 5, se eu não estou enganado. Quando Pedro diz assim, eles foram ordenados a parar de pregar o evangelho, foram ordenados a parar de falar de Jesus. Eles podiam fazer o que quisessem, só não podia falar de Jesus. A resposta dele, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Romanos 13 diz para a gente obedecer às autoridades, porque não há autoridade que não tenha sido instituída por Deus. A autoridade é uma bênção, meus irmãos. Ela organiza a sociedade. Toda a sociedade ela é organizada por meio de estruturas de autoridade. Governo federal, estadual, municipal, poder executivo, legislativo, judiciário, instâncias maiores, instâncias menores. Né? Nas empresas, presidentes, CEOs, tem os diretores, supervisores, técnicos, estagiários. Estruturas de autoridade são uma bênção e elas devem ser respeitadas porque Deus as instituiu. Ponto. Tudo, porém, que uma autoridade que estiver acima de nós nos mandar fazer que contradiga o que a palavra de Deus diz, aí nós faremos como Daniel fez, vamos abrir a janela e na cara deles, não como um deboche, né, mas como uma posição, nós vamos tranquilamente desobedecer às autoridades, quando elas mandarem a gente fazer aquilo que Deus mandou não fazer, ou vice-versa.